Oi, pessoal, bem-vindos à apresentação do trabalho intitulado Plano Diretor de Transporte Urbano e Mobilidade de Sorocaba, São Paulo, Desafios para a Implantação das Diretrizes Voltadas aos Modos de Transporte Sustentáveis. Eu sou Estela Afonso, mestranda do Programa de Pós-Graduação da Unesp Bauru e desenvolvi este trabalho em conjunto com a professora doutora Renata Maganin para o 6º Simpósio Brasileiro Online de Gestão Urbana. Fazendo uma breve introdução do tema, a intensa ocupação do território urbano criou desafios, sobretudo relacionados ao transporte. Nos grandes centros brasileiros, é comum o planejamento urbano limitado ou sem regras definidas, assim como a apropriação ilegal do espaço público, redução das taxas de arborização, entre outras questões. Para Bergamini e Costa Maganin, o atual padrão de mobilidade centrado no transporte individual motorizado tem se mostrado insustentável, tanto em relação à questão ambiental quanto à capacidade de atender às demandas urbanas. Assim, destaca-se a necessidade de reordenar as dinâmicas e investir em outros meios de locomoção, como o transporte não motorizado e os coletivos. Nesse cenário, o conceito de mobilidade urbana sustentável representa a busca pelo desenvolvimento econômico e social, aliado à preocupação ambiental. Os indicadores de desenvolvimento sustentável podem guiar as ações e permitir o acompanhamento e a avaliação da implantação de ações municipais com foco no desenvolvimento sustentável. O Índice de Mobilidade Urbana Sustentável, o IMOS, desenvolvido pela Marcela Costa, representa assim uma ferramenta para a gestão da mobilidade e formulação de políticas públicas sob a ótica da sustentabilidade. Ele possui uma estrutura pautada em um conjunto de indicadores que permitem refletir sobre diversos parâmetros associados à mobilidade. O objetivo do presente trabalho foi realizar uma análise comparativa entre as diretrizes relacionadas à mobilidade urbana sustentável presentes no Plano Diretor de Transporte Urbano e Mobilidade, PDTUM de Sorocaba, com ênfase na análise dos modos de transporte coletivo e não motorizados e a infraestrutura existente no município. A metodologia utilizada tem uma abordagem qualitativa, foi feito o estudo de caso da mobilidade urbana sustentável em Sorocaba, através da avaliação comparativa entre a legislação do plano de mobilidade e o diagnóstico da infraestrutura existente na cidade. Divide-se em duas etapas. A primeira é a definição dos temas e subtemas relacionados à mobilidade urbana sustentável para avaliar o plano de mobilidade de Sorocaba, e a segunda consiste na análise da infraestrutura de mobilidade urbana sustentável, com foco no transporte público e modos ativos. O IMOS, ele foi a base para a definição dos temas e subtemas para avaliar o PDTUM e a infraestrutura voltada à mobilidade urbana sustentável em Sorocaba. Ele tem uma estrutura hierárquica composta por 9 domínios, 37 temas e 87 indicadores, e este artigo utiliza somente a estrutura hierárquica do IMOS, domínios, temas, indicadores e suas respectivas definições. Os domínios do IMOS utilizados de referência para análise foram infraestrutura de transportes, modos não motorizados e sistemas de transporte urbano. A análise do mapeamento da infraestrutura de mobilidade urbana sustentável na cidade foi baseada num quadro síntese que contém as informações qualitativas e quantitativas de cada modo de transporte avaliado. Considera-se totalmente atendido quando 100% da cidade é atendida pela infraestrutura de mobilidade urbana, parcialmente atendido quando até 50% da cidade é atendida pela infraestrutura e não atendido quando menos de 25% da cidade é atendida pela infraestrutura de mobilidade. Devido à pandemia do coronavírus, o levantamento de dados da infraestrutura de mobilidade foi realizado utilizando softwares. Sorocaba é um município localizado no sudoeste do estado de São Paulo, a cerca de 90 quilômetros da capital. Com uma população estimada em 695 mil habitantes, é um polo industrial e é também a sede da região metropolitana de Sorocaba, que é composta por 27 municípios e aproximadamente 2 milhões de habitantes. A malha urbana foi delineada pelo comércio e pela circulação de pessoas, criando bairros periféricos. Assim, com baixo densamento e uma cidade mais espalhada, há uma dependência do transporte motorizado e a concentração de serviços e ações do poder público em áreas específicas. O sistema viário de Sorocaba é constituído basicamente por vias arteriais coletoras, não há vias de trânsito rápido municipais, somente rodovias estaduais, que são de trânsito rápido e conectadas ao sistema municipal. Há uma saturação das vias do centro, o que é semelhante a outras cidades médias paulistas, e a expansão da frota de veículos, que demonstra uma dependência dos transportes individuais motorizados. Entre 2010 e 2021, segundo dados do IBGE, houve um aumento significativo da frota veicular em comparação ao aumento populacional na cidade. O aumento populacional foi de 18,5%, enquanto o da frota veicular foi de 51,8%. Foi aprovado em 2016
o Plano Diretor de Transporte Urbano e Mobilidade de Sorocaba, para atender a Lei Federal 12587, que estabeleceu a Política Nacional de Mobilidade Urbana. As ações e diretrizes do plano contemplam planos urbanísticos, gerenciamento de demanda, sistema viário, transporte coletivo, transporte não motorizado e transporte de carga. É voltado, sobretudo, para a expansão do sistema viário e, diferente de outras cidades de médio porte, Sorocaba contava com algumas ações de mobilidade efetuadas antes do desenvolvimento e implementação do plano. A análise da mobilidade de Sorocaba concentrou-se nas propostas dos eixos transporte não motorizado e transporte coletivo. Sobre o conteúdo do plano de mobilidade, a análise relativa aos tópicos modos não motorizados, infraestrutura de transportes e sistemas de transporte urbano mostra que a maioria dos indicadores está presente no conteúdo do plano de forma difusa, ou seja, as ações e diretrizes devem ser implementadas para a cidade como um todo. Na avaliação da infraestrutura da mobilidade urbana, a maioria dos indicadores foi parcialmente atendida, com destaque para 2 dos indicadores como os únicos não atendidos. A análise dos modos não motorizados concentra os 2 indicadores não atendidos, extensão e conectividade das ciclovias e estacionamento para bicicletas. O transporte cicloviário deve ser priorizado nas ações, porque há na cidade uma malha urbana dispersa. E a respeito do plano de calçadas, as medidas são a curto, médio e longo prazos e voltadas à revitalização do passeio e aumento da segurança para o pedestre. A avaliação da infraestrutura existente relativa ao plano de calçadas encontrou como uma única ação uma intervenção temporária de alargamento de calçadas que ocorreu em 2019 e durou pouco mais de um mês. Um trecho de 255 metros de extensão na região central da cidade recebeu a pintura de uma faixa de 1,5 m de largura, ampliando as calçadas. Segundo pesquisa da URBS, que gerencia a mobilidade no município, 70,6% dos entrevistados afirmaram que gostariam que a intervenção fosse permanente, e 55,9% aprovaram um novo desenho da rua. Entretanto, o município não efetivou a medida, o que demonstra a falta de efetivação das propostas relativas às calçadas. Em diversos bairros da cidade, há calçadas sem manutenção do piso, inclusive em calçadas compartilhadas com ciclovia, nas quais a falta de uma divisão clara entre as faixas traz uma insegurança tanto para o pedestre quanto para o ciclista. Nas calçadas em áreas de interesse turístico e de lazer, há uma manutenção mais frequente e uma melhor infraestrutura para o pedestre. Sobre o plano cicloviário, manutenção e expansão, as medidas são a curto, médio e longo prazos, voltadas à integração e expansão da rede cicloviária e, entre outros elementos, envolvem ampliação da rede cicloviária por mais 120 km, manutenção da malha cicloviária existente, melhoria da iluminação e sinalização nas ciclovias, instalação de pontos de apoio ao ciclista, expansão do IntegraBike, que é o sistema de bicicletas públicas, com estações próximas aos futuros pontos de parada do BRT e BRS e a melhoria da conectividade, para a integração da bicicleta com outros modos de transporte, favorecendo os deslocamentos, visto que o relevo da cidade é bastante acentuado e pode dificultar o uso da bicicleta. Analisando a infraestrutura existente relativa ao plano cicloviário, em 2007 foram inaugurados os primeiros 35 km de ciclovia e em 2013, ano de desenvolvimento do plano de mobilidade, a cidade contava com 115 km de ciclovias e a expansão estava prevista no plano. Nos últimos anos, as ações do poder público foram voltadas às revitalizações das ciclovias. Observa-se uma melhor estrutura nos trechos das marginais, mais voltados ao lazer e turismo. Concentrada na Zona Norte, a infraestrutura cicloviária é composta por 118 km de vias segregadas e 9 km de faixas exclusivas compartilhadas com ônibus. Há 70 paraciclos ao todo, um no Terminal Santo Antônio com capacidade para 60 bicicletas, ou seja, ainda não atendem aos terminais de transporte público. Sobre o programa de bicicletas públicas, o IntegraBike, em 2016, ano de implementação do plano de mobilidade, ele contava com 19 estações. Em 2020, o número era de 25 estações e 250 bicicletas, um número pequeno para a população, e havia uma concentração das estações na região central, que é uma região mais comercial, tem poucas residências, o que não favorece as viagens a trabalho. O sistema encontra-se desativado desde outubro de 2020. No momento, aguarda a troca de empresa que irá dar continuidade ao programa. Segundo a Prefeitura, o novo contrato prevê a modernização do sistema, a instalação de câmeras nas estações, 315 vagas de parada e 210 bicicletas no total. Na análise dos transportes coletivos, os indicadores foram parcialmente atendidos, o que demonstra uma influência principalmente do sistema de BRT.
Sobre os corredores de BRT, as medidas são a curto prazo e as propostas envolvem aproximadamente 35 km de corredores e faixas exclusivas, 51 estações em nível e 65 abrigos para parada de ônibus nas faixas exclusivas. Também bicicletários ou estações do Integra Bike em pontos anexos às estações. E, analisando a infraestrutura existente, um fator importante foi a primeira fase do BRT Sorocaba, inaugurada em 30 de agosto de 2020, que ativou o corredor Itaúvu-Terminal Vitória Régia, disponibilizou 43 veículos com ar-condicionado, tomadas USB, Wi-Fi, câmeras de monitoramento e painéis de informações para o passageiro. Sobre a expansão do BRT e BRS, as medidas são a médio e longo prazo e o plano de mobilidade descreve que, a princípio, não haverá necessidade de criação de corredores exclusivos e as expansões do BRT, corredores de BRS e eixos deverão incluir ao máximo possível os mesmos elementos de requalificação e prioridade dos corredores de BRT. Analisando a infraestrutura existente, a última expansão foi a segunda fase do BRT Sorocaba, que em abril de 2021 inaugurou o corredor Ipanema-Terminal São Bento, disponibilizando 37 veículos com elevador e adaptados para portadores de necessidades especiais, além das estações em nível, para maior acessibilidade. Dois elementos de destaque são o aplicativo Citamob, que permitiu ao usuário consultar as linhas, horários e tempo de espera dos ônibus, disponibiliza também informações como qual ônibus tomar, local de partida e horário, além de um canal de comunicação para problemas e sugestões e um botão para emergências, como assédio ou outro tipo de violência. Está disponível também uma versão para portadores de deficiência visual. Também destaca-se a pesquisa Sensor, que, em abril de 2021, avaliou o nível de satisfação do usuário do BRT na cidade. Foi encomendada pela BRT Sorocaba e realizada em parceria com a Associação Nacional de Transportes Públicos, a ANTP. Indicou que 72% dos usuários consideram o serviço como ótimo ou bom. Analisando a infraestrutura existente, dos 3 corredores BRT planejados, 2 estão em operação, ligando a Zona Norte ao centro da cidade. O corredor Itaúvu, com 12 estações, e o Ipanema, com 10. A maioria dos trechos está na zona norte da cidade, onde, segundo o plano de mobilidade, está o transporte coletivo mais carregado. A concessionária BRT Sorocaba é responsável pela implantação, operação e manutenção do sistema, bem como pela construção ou requalificação das vias e ciclovias que sofreram alguma intervenção em função do projeto. Sobre o BRT em números, em 2020, ano de inauguração do BRT, a média mensal de passageiros no transporte coletivo foi de cerca de 1.800.000, enquanto em 2019 foi de 3.700.000, o que pode ser um resultado da pandemia que alterou a dinâmica da cidade. Em 2021, a média mensal foi de cerca de 2.700.000 passageiros, o que pode ser um efeito do retorno ao trabalho presencial. Até o momento, são 80 novos ônibus com Wi-Fi, tomadas USB, monitoramento por câmeras, etc. E houve também a adoção da tarifa única, que permite realizar até 3 baldeações no período de 1 hora. Nota-se a concentração da infraestrutura cicloviária do BRT na Zona Norte, que é explicada, segundo o plano de mobilidade, porque as regiões Norte e Nordeste concentram o maior número de empregos absolutos da cidade. A região Norte abriga 50% da população e as regiões Norte, Nordeste e Leste, com grande quantidade de empregos industriais, têm maior demanda por serviços de ônibus fretado e melhorias no transporte coletivo. Assim, as propostas irão atender os locais de maior densidade populacional e de emprego. Com base nos resultados, podemos fazer algumas considerações sobre o plano de mobilidade de Sorocaba, com ênfase no transporte coletivo e transporte não motorizado. O plano de mobilidade prioriza o transporte coletivo e a redução do transporte individual motorizado. A bicicleta é bem presente nas propostas para a expansão das ciclovias e sistema de bicicletas públicas. Há pontos positivos e lacunas que podem ser contempladas nas revisões futuras, como a ausência de propostas para avaliação e monitoramento da mobilidade. Entre as ações previstas e já adotadas no município, algumas mostram eficiência e também a necessidade de expansão para que as melhorias sejam mais abrangentes. Sorocaba destaca-se no cenário da mobilidade nacional por possuir um plano desde 2016 e importantes ações anteriores à implementação do plano, como a rede cicloviária que iniciou em 2007. O sistema de BRT tem resultados até então muito positivos, como indicado pela pesquisa que avaliou o sistema como ótimo ou bom. Entre os principais problemas, podemos observar a concentração da infraestrutura cicloviária do BRT na Zona Norte, a falta de efetivação de propostas para a melhoria das calçadas, a paralisação do projeto de expansão das ciclovias, que ainda não atendem a cidade como um todo, além do relevo acentuado da cidade, que deve ser considerado nas intervenções e projetos cicloviários. Muito obrigada!